Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 23 de outubro, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Obrigado por sua companhia a cada dia aqui no canal Dom Paulo Jackson. Obrigado pelos seus comentários. Obrigado porque você espalha o Evangelho do Dia para muitas pessoas do seu grupo de contatos, especialmente por meio do WhatsApp. Deus o abençoe por isso, para que mais e mais pessoas tenham acesso à Santa Palavra de Deus. Eu ainda continuo aqui em Lagedo, em visita pastoral. Tenho gravado as coisas praticamente de madrugada, nos pedacinhos de tempo que sobram, numa correria grande, mas tem sido algo muito agradável, muito prazeroso. Peço perdão por não ter podido preparar melhor a meditação do Evangelho a cada dia, mas o importante também é manter a fidelidade aqui em torno da Santa Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 13, de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês recordam que ontem o texto do Santo Evangelho terminava dizendo que um homem deveria se reconciliar com uma pessoa com quem teve uma desavença antes de chegar diante do juiz. Isto é, enquanto faziam o caminho, enquanto caminhavam para o tribunal, nesse caminho deveria acontecer a reconciliação. Isto é, o que é que Deus está nos dizendo? Que esse é o tempo da graça, esse é o kairós de Deus, esse é o tempo da nossa salvação e nós não podemos perder a oportunidade. Um dia todos estaremos diante do justo juiz. É preciso, portanto, aproveitar as ocasiões. Enquanto há tempo, nós não sabemos o dia ou a hora da nossa morte. Às vezes vem de modo inesperado, de forma inesperada, e nós somos pegos de surpresa. É isso também que Jesus nos diz no texto do Evangelho de hoje. Jesus começa falando de 2 exemplos concretos acontecidos. Um grupo de galileus, não conhecemos plenamente o episódio, mas um grupo de galileus
Pilatos, governador romano que atuava na Judéia e na Samaria, mandou matar um grupo de galileus quando este grupo de galileus veio ao templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios. O sangue deles se misturou ao sangue dos sacrifícios. Jesus então pergunta: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros? Obviamente que a resposta é não. Aí vem uma frase enigmática: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui, Jesus não está falando sobre a violência da morte, a truculência daquilo que Pilatos mandou fazer com os galileus. Jesus está falando do tempo. Jesus está falando da manifestação do Kairós de Deus. Jesus está falando da forma inesperada como aqueles galileus morreram. Eles não sabiam que iam morrer naquele dia. Muito provavelmente não estavam preparados para a morte. Não estavam preparados para se apresentarem diante do justo juiz. O segundo exemplo vai na mesma linha. E os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? É um infortúnio, uma coisa que acontece fortuitamente, um acidente, na verdade, um incidente. Caiu a torre de Siloé e matou 18. Ninguém sabia que a torre iria cair naquele dia. Os 18 não sabiam que iriam morrer esmagados pela torre de Siloé. Jesus então diz: não é que eles eram melhores ou piores do que os outros habitantes de Jerusalém. Contudo, Jesus diz: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo, isto é, de forma inesperada. Nós não sabemos o dia de nossa morte. Nós não sabemos o dia em que seremos chamados diante do justo juiz. O que Jesus quer é nos ajudar a compreender a pedagogia da morte. Isto é, a morte, sobretudo quando toca a alguém próximo de nós, tem um efeito pedagógico muito importante, porque nos ajuda a compreender que nós não somos deuses, nós não somos absolutos, nós não somos eternos. Se hoje uma pessoa querida próxima de nós morreu, a qualquer momento pode ser o nosso chamado. A pergunta fundamental é: e nós estamos preparados para a morte? Estamos preparados para o encontro com este justo juiz? É verdade que Deus é misericórdia e compaixão, é verdade, mas é também verdade que Deus é justiça e que nós devemos nos preparar vivendo bem para morrer bem, para viver bem na eternidade. Esse é o caminho. Nós estamos na história numa transitoriedade. Na verdade, somos cidadãos do céu, cidadãos da pátria definitiva. A caminhada terrena é efêmera e passageira. Devemos então qualificar a nossa vida de modo pedagógico para que sempre estejamos disponíveis, prontos e preparados para o encontro último e definitivo com o Senhor. Jesus então conta uma última parábola, a parábola da figueira plantada numa roça, e essa figueira, ela não produzia frutos. Então, o dono da terra diz ao vinhateiro: já faz 3 anos que eu venho procurar frutos nessa figueira e ela não coloca nada de fruto. Eu vou cortá-la, porque ela está só inutilizando o terreno. O vinhateiro, pedagogicamente paciente, diz: meu senhor, vamos adubá-la, vamos cuidar um pouquinho dela, podá-la, colocar um pouco de água, um pouco de adubo. Se depois desses cuidados todos ela não der fruto, então sim, a gente corta. Então vejam, Jesus está falando da pedagogia misericordiosa de Deus. A primeira parte do evangelho de hoje fala da morte de modo inesperado, de um tempo que não conhecemos. A segunda parte faz o contraponto. Deus
na sua pedagogia amorosa, cuida de nós, aduba, cuida, poda, ajuda para que a gente possa produzir frutos de justiça. Agora, se mesmo assim, um coração duro, empedernido, uma mente obtusa, fechada, não é capaz de entender os desígnios de Deus, o projeto de Deus e colocar frutos de justiça, frutificar, segundo a palavra do Santo Evangelho, produzir frutos de vida, frutos de justiça, frutos de bondade, de perdão, de reconciliação. Deus pedagogicamente nos dá todas as chances. Temos que aproveitar as chances de Deus, temos que aproveitar o processo pedagógico que Deus nos oferece. Se nem mesmo assim quisermos aproveitar, a figueira será cortada e será tarde. É importante sabermos que Deus é misericórdia e a sua pedagogia é paciente, mas Deus também é justiça e uma hora o prazo será último e definitivo. Aproveitemos a graça de Deus que passa em nossa vida, em nossa calçada. E, se não aproveitarmos, pode acontecer de não nos prepararmos bem para morrer bem, para que possamos viver bem em Deus. É preciso cada vez mais que também a igreja, os seus pastores, os sacerdotes preguem sobre escatologia, preguem sobre a morte, preguem sobre o destino último do ser humano, porque o ser humano qualifica a sua vida atual à luz deste momento último, pleno e definitivo. Todos nós estaremos um dia diante do justo juiz, que é misericordioso, é paciente, é compassivo, é um juiz amoroso, mas é sempre juiz. E diante do juízo insondável de Deus, o nosso egoísmo, o nosso fechamento nos conduzirá a uma vergonha profunda. Que Deus nos converta, Deus nos ajude no nosso processo de conversão para aproveitarmos o tempo da graça que Ele nos oferece. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.